governador Flávio Dino sancionou no finalzinho do ano passado o Estatuto da Igualdade Racial do Maranhão. Esse estatuto vai reunir, numa lei só, todas as outras que já foram publicadas, junto com normativas ou outros direitos adquiridos, para juntar num pacote só todos esses direitos. E é sobre isso que nós vamos conversar no Café da Manhã de hoje. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o secretário de Igualdade Racial do Estado, Gerson Pinheiro. Bom dia, secretário. Bom dia, Elda. Bom dia a todos que nos acompanham. Seja muito bem-vindo nesse ano novo. A primeira vez, né? Vamos iniciar o ano em grande estilo. Pois é, depois desse vácuo aí determinado pela Covid, né? Pois Estamos aqui de volta no Café da Manhã com a Elda Borges. Até o café está diferente, né? Pois é. Mas continua, Mas, assim, a conversa continua boa, o café também continua, tá? A gente não pode comer, mas a gente pode tomar café. Sim, mas vamos falar do que interessa. A gente fala, esse Estatuto da Igualdade Racial, ele pode causar, assim, uma certa confusão. A gente pensa assim, a gente não já tinha as cotas, a gente não já tinha determinados direitos adquiridos, a gente já não tinha uma normativa sobre isso assim. Esse Estatuto é como se fosse um guarda-chuva? Vai reunir tudo, vai botar tudo debaixo de um estatuto só? Pois é, você conceituou bem. O Estatuto é uma lei que se refere ao conjunto de normativas já constituídas, né, instituídas pelo Estado, e ele serve como, diria, uma lei-mãe, onde todas as outras são referenciadas e são fortalecidas, porque quando você faz uma lei ou um decreto de um governador, uma instrução normativa de um secretário, uma portaria de uma secretaria, ela tem um valor limitado, que pode, por um futuro governo, ser simplesmente retirado, mudado. E quando você tem uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Maranhão, sancionada pelo governador, se torna uma política de Estado. Uma política de Estado, é claro, política de Estado também se muda, né? Sim, mas com mais dificuldade. Você transforma aquelas normativas com as quais se trabalhava, se operacionava, em uma coisa mais sólida, mais protetora daquela política que ela busca cobrir. Quer dizer, ela não é de uma gestão, ela agora é um estatuto que deve ser cumprido pelo Estado. Um estatuto que deve ser cumprido pelo Estado. Vejamos, em relação à lei de cotas. Isso. A lei de cotas teria que ser revista agora em 22, e no estatuto ela foi levada até 2030. Então o estatuto já diz, lá dentro de um dos seus artigos, que a lei de cotas de 20% para negros e negras nos concursos públicos do Maranhão tem validade até 2030. Nós temos também uma política de saúde integral da população negra, que era portaria, né? A CI, com diversas outras secretarias, capitaneadas pela saúde, é claro, construir essa portaria, que é da política de saúde integral da população negra do Maranhão. Olha, qual o valor de uma portaria de secretaria? É o valor dentro daquele governo e naquele período. Um próximo governo não teria obrigação, né, de manter essa portaria. Poderia revogá-la, né? Então agora não. Agora a portaria foi absorvida pelo Estatuto. Então o Estatuto é uma lei que já tem uma portaria que previamente o regulamentou. E assim com diversas outras leis. Só lhe interrompendo, todas as portarias, de alguma forma, já editadas até agora e em vigor, elas são absorvidas pelo Estatuto? Portarias, algumas leis ordinárias e decretos. Alguns decretos do governador também, que antecederam, agora eles estão absorvidos pelo Estatuto. Entendi. Por exemplo, a gente já tinha de 20% de cotas no concurso, o que mais que a gente já tinha também? A gente já tinha 20% de cotas no concurso, a gente já tinha a política de saúde integral da população negra e de matriz africana. A gente já tinha os parâmetros curriculares para a educação quilombola, que são absolvidos agora. Educação quilombola, a gente já tinha a cota estudantil nas universidades estaduais, né, na UEM e na UEMA-Sul, que agora são absolvidas e vão ser regulamentadas pelas próprias universidades. A lei aponta, né, e as universidades nos próximos dias vão regulamentar. A gente já tinha o selo Quilombos do Maranhão, que era uma portaria da própria Secretaria de Igualdade Racial, juntamente com a SAF e a Saúde. Então agora também absolvida. Então são várias. Nós já tínhamos a Lei de Terras, né, que é de 2012, a Lei de Regularização Fundiária de Terras Quilombolas, de 2012, que foi regulamentada pelo decreto
por decreto do governador, e que depois teve instrução normativa do Instituto de Terras do Maranhão, porque a instrução normativa ela dita os procedimentos para efetivar aquela lei. Então agora todo esse conjunto é absolvido também pelo Estatuto da Igualdade Racial. Todas essas leis, todas essas normativas e portarias que estavam em vigor, elas estavam sendo, vamos dizer assim, estavam valendo, porque a gente pensa assim, tem lei que pega, tem lei que não pega. Eu lembro que a questão das terras quilombolas, até hoje é um problema muito, muito grande, né? A regularização fundiária de terras quilombolas é um processo muito complicado, muito demorado e muito difícil de fazer. Até que ponto todos esses direitos estão sendo assegurados mesmo, secretário? Olha, nós tínhamos um problema sério com essa questão da regularização fundiária, porque tinha uma lei que não estava regulamentada. Desde 2012 tinha uma lei, então em 2015 nós regulamentamos. E depois demos as instruções, os procedimentos. O Maranhão, antes disso, não tinha condições de regularizar territórios quilombolas, que é diferente de propriedades quilombolas familiares. Então agora não, agora você já regulariza um território, porque o artigo 69 da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 69, ela diz que as terras habitadas por povos tribais no mundo todo, elas devem ser regulamentadas e devem ter a propriedade daqueles que permanecem habitando naquelas terras, vivendo naquelas terras. Então, isso o Estado do Maranhão não podia fazer, porque ele não tinha todo esse conjunto de procedimentos e aprovados pela Assembleia Legislativa enquanto lei. Então, agora nós já temos, e já começamos a trabalhar, Elda. Só no ano passado, mesmo antes do Estatuto, já só pela regulamentação da lei, nós entregamos 2 territórios, um território com aproximadamente 750 hectares, na cidade de Serrano, que é o território de Soledade. E depois disso, já no final do ano, nós entregamos, em novembro, no dia 20 de novembro, o Instituto de Terras do Maranhão entregou o território de Santo Antônio dos Pretos, também em Serrano. Nós iniciamos na cidade de Serrano, por ser uma cidade do mais IDH, por ser a cidade mais negra do mundo. Isso que eu queria lembrar. Ela é a cidade mais negra mesmo, né? É onde concentra o maior número de negros, fora da né? África. Isso. É mesmo, né? Aproximadamente 96% da população de Serrano do Maranhão é de negros. Quer dizer, os brancos lá são os estranhos, né? Brancos são poucos, né? E estranhos, com certeza, né? São 4%, né? A população é basicamente negra. Eu estive vendo um documentário sobre Soledade, sobre os conflitos que sempre existiram lá, com queima de propriedades, famílias que têm a posse da terra. Essa situação, de alguma forma, quando faz essa regularização, quando entrega essa titulação, esses problemas ficam resolvidos de uma vez para sempre, secretário? É o seguinte, está legalmente resolvido, juridicamente resolvido. Ou seja, ninguém mais pode até reivindicar, mas ninguém mais pode ter posse sobre aquela terra, porque a terra, constitucionalmente, legalmente, ela já pertence à comunidade. Agora, conflito, disputa por terra, ele prossegue por algum tempo, né? E lá avançou além da regularização. Nós tivemos já problemas pós-regularização. Mas acontece que agora o Estado tem as condições de proteger a comunidade, enquanto proprietária, que é a obrigação do Estado proteger a propriedade, né? Então agora o Estado já tem essas condições de proteger a propriedade, porque ela já é de fato e de direito, ela já era de fato, agora ela é de direito também da comunidade de Soledade. E nós estamos avançando em aproximadamente 50 comunidades no estado todo, nesses procedimentos, que vão ser regularizadas pelo Estado do Maranhão, além das regularizações feitas pelo governo federal, que nesse período estão suspensas, né? O INCRA está aí meio capenga, vamos dizer assim, trabalhando pouco. Então, mas prosseguem, e agora com esses primeiros passos e com o reforço do Estatuto, nós vamos avançar muito. Porque o primeiro passo da questão da terra é a certificação, é o reconhecimento do Estado brasileiro de que aquela propriedade pertence àquele povo. E a certificação, em 2015 nós tínhamos 513 comunidades certificadas no Maranhão. E o Maranhão era o terceiro em número de comunidades, aí atrás da Bahia e do Pará. Hoje nós temos 848 e o Maranhão é o campeão de certificação
de quilombos no Brasil. Até um quilombo urbano nós certificamos esse ano que passou. Vamos já falar sobre isso. Eu adoro notícia boa, mas a gente vai deixar isso para o próximo bloco só para criar uma expectativazinha. A gente toma água, toma café e volta para conversar. Um minuto só. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Estatuto da Igualdade Racial do Maranhão, conversando com o secretário de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, e a gente estava falando desses quilombos que foram regularizados, é isso? Regularizado o termo, não é isso? Foram titulados. Titulados. Regularizados também. O senhor falou um urbano, qual é o urbano? Olha, o quilombo urbano foi certificado. Nós tivemos o primeiro quilombo urbano certificado em São Luís, que é o quilombo da Grande Liberdade. Foi reconhecido pela Fundação Cultural Palmares enquanto quilombo urbano. É um outro procedimento, claro, mas eu diria assim, mais light, exige mais delicadeza, porque ali tem uma população que não se julga quilombola e tal, mas por grande maioria a comunidade se autodefiniu enquanto quilombola. Que é um dos primeiros passos, né? Essa autodefinição, né? Isso, então é um dos primeiros passos, é uma comunidade que é de 1917, a origem ali no entorno do Matadouro, aqueles portos ali do Rio Anil. Então, e manteve essa cultura, porque para ali migraram várias famílias oriundas de quilombos da Baixada Maranhense. E do litoral ocidental maranhense. Sim, vinham formando esse quilombo, vamos dizer, urbano, dentro da capital, né? Sim, então eles se auto-reconhecem, a cultura foi, não mantida, que não se mantém a cultura, mas ela tem essa raiz quilombola, né? Então o reconhecimento vem muito por conta disso, nós tivemos informações sobre isso, visitando a comunidade, discutindo isso com a comunidade, e entramos, né, para ajudar enquanto secretaria, e também eu fiz pessoalmente um artigo tratando do quilombo urbano de Liberdade como um quilombo transplantado, ou seja, você extrai do interior, nesse período da grilagem do latifúndio, das terras do interior do Maranhão, aquelas comunidades, e a implanta às margens do Rio Anil, nos manguezais da margem do Rio Anil. Ele é transplantado. É interessante isso, né? E traz a cultura, traz gente e traz cultura. Com gente, com cultura, e vem, se instala aqui e começa vamos dizer, a cultivar esses mesmos hábitos, essa mesma cultura. Essa mesma cultura. Aí se transforma no quilombo urbano. É claro, a gente diz a mesma, né? Mas sim, claro, com as variações. Com essas variações, porque, por exemplo, com essas atualizações, modelagens. Porque para ser instalado dentro da capital, quando se diz a mesma, ele vai sofrendo variações, porque ele instalado dentro da capital, ele vai sofrer a influência e a intervenção de outros costumes, isso é muito natural, né? Mas mesmo assim, dá para identificar ali a Liberdade como um quilombo? Dá. Como uma área de quilombo? Dá. O que ajudou muito no reconhecimento foi, além desse artigo nosso, uma dissertação de mestrado, né, feita por uma aluna da UEMA, que fala justamente disso, das famílias que vieram do interior, e fala sobre o modo de vida quilombola que elas mantiveram ali, e as relações de pertença, né, com a cultura, com a religiosidade. Ali você tem muitos terreiros de cultura de matriz africana. Ali você tem, mesmo no meu boi, da região da Liberdade, porque não é só o bairro, é a região da Liberdade. Toda aquela área bem mais que o bairro, isso, né? Toda aquela área abarcada pela Avenida Jackson Lago, né, do PAC, e pela Estrada da Vitória, a antiga Refesa. Ela fica delimitada até, né? Fica bem delimitada, né? A Estrada da Vitória e a Avenida do outro lado, lá no Rio. Jackson Lago, na margem do Rio Anil. Então, ali fica bem delimitada, você vem desde a Camboa, né? Lá, na verdade, Vila Gorete, né? Debaixo da ponte ali, debaixo da ponte, isso, debaixo da ponte. Até aquele viaduto que nós temos na Alemanha. Ali perto onde era a rodoviária antiga, né? Uma área e tanto, né? Porque vai a Avenida Jackson Lago, onde elas se encontram. Onde elas delimitado pelas duas avenidas, tá? Então ali, e nós temos muito trabalho. Dizer assim, já tem um quilombo urbano, pronto. Não, nós temos muito trabalho para organizar, para regulamentar, né? Aquela área toda enquanto quilombo urbano.
e diferente. Mas tem a possibilidade de a gente ter outro quilombo urbano? Temos, sim. Já identificar, Temos. Nós estamos começando esse trabalho de debate com a comunidade, que está tentando se identificar, no bairro de Fátima, no Cavaco, o antigo Cavaco, que também foi esse mesmo processo. Uma para a margem do Rio Nilo, transplante, e outra para a margem do Rio das Bicas, que é o caso de bairro de Fátima, Cavaco. Sim. Né? Era sempre as margens do rio, né? A gente já falou era uma necessidade, né? Para você ter água, para você ter o peixe, para você, entendeu? Mesmo esses que já foram feitos pós abolição da escravidão, eles se localizaram ali, por facilitar a sobrevivência e manter uma cultura que eles já tinham. Que eles já tinham, né? Mas voltando para o interior, a gente falou bastante de Serrano, né? O processo começou e terminou com Serrano. Mas nós temos muitos outros pontos de quilombolas no estado, né? A gente é Estado Negro muitos. mesmo. Nós temos o Estado Negro. 2/3 do estado, que estão da região central do estado até o litoral, estão localizados quase todos esses quilombos. Nós temos poucos quilombos no sul do estado. Mas nós temos quilombos até em Alto Parnaíba. 3 comunidades quilombolas em Alto Parnaíba, que elas não são originárias de São Luís. Elas são originárias do Goiás ou da Bahia. Eu tenho dúvidas ainda sobre uma porque essa rota de fuga já estava bem distante, né? Lá em Alto Parnaíba. Não, elas já são originárias de lá, elas já não estão nessas rotas aqui do norte do estado. Quer dizer, elas são mais concentradas aqui, no norte? São mais concentradas no norte, principalmente no litoral. Eu diria que elas estão concentradas quase todas no litoral, no baixo curso dos grandes rios, todos os grandes rios maranhenses, na Baixada Maranhense e em quase todo o curso do rio Itapecuru. Dá para quantificar? Não dá não, né? Quantos quilombolas? Nós temos certificados 848. 848. E segundo a CONAC, né, que é o órgão quilombola nacional da sociedade civil, uma entidade, nós temos aproximadamente 2.500 quilômetros no Maranhão. 2.500? Vai muito além desses 1.000 que nós estamos chegando. Porque tem comunidades que não vão se certificar, que são terras de preto, que não vão avançar, não vão se certificar, mas que são. O Maranhão. Muito. Olha, o último censo do IBGE, que era para ter feito esse ano outro, né, não foi feito? É verdade. Então nós estamos com o de 2010 ainda. Ele dá ao Maranhão 76,4% de negros na população. Isso se autodefine enquanto pretos e pardos maranhenses. Isso pode ser mais. Menos de 25%, né, da população. 3/4 da população. 3/4 da população maranhense. Um pouquinho mais, está mais de 75%. Se autodefinindo. Se autodefinindo. Imagina aqueles que ainda não tomaram essa consciência, que precisam descobrir isso. O senhor falou uma coisa interessante no fim do último bloco, dizendo que o Maranhão era conhecido como uma terra de conflitos agrários. Era uma das maiores de conflitos agrários no país. Essa situação da gente mudou bastante com a implantação e com a instituição de várias leis protegendo essas áreas mais vamos dizer assim, vulneráveis? Olha, mudou, né? O conflito no Maranhão é de muito tempo, né? Sim. O Maranhão sai desse período de Império-República sob conflito e avança nisso, e o Maranhão também, por ser pré-Amazônia, né, foi objeto das ações do governo militar de ocupação da Amazônia. Então aí aumentaram os conflitos. Nós tivemos aí entre 65 e 80 muitos conflitos. Isso, verdade. Você tem livros escritos sobre isso, né, como o de Vitor Celin, sobre os conflitos em terras de Carajás. E esses conflitos continuaram, né, se multiplicando à medida que o povo vai reconhecendo, vai reivindicando o seu direito de posse, principalmente as comunidades indígenas e quilombolas, vão aparecendo possíveis donos, né? E aí nós conversávamos no intervalo sobre a questão da grilagem, né? Então, justamente porque o Maranhão tem terras de 3 andares, 4 andares. Você, sobre o mesmo território, você tem 3 donos, 3 documentos oficiais. 3 andares, então. Agora eu entendi. Eu fiquei pensando, o que é 3 documentos oficiais. 3 documentos oficiais, né? Então, cada um com o seu mais velhinho. Tem terra de 3 andares. A primeira terra de 2 andares que nós temos é a própria Alcântara. E 2 documentos oficiais criados pelo próprio governo federal.
porque Alcântara, o INCRA, que é o órgão do governo federal que regulariza terras quilombolas, tem uma RTID, um relatório, né, técnico de regularização fundiária, que diz que aquelas terras são dos quilombolas. Mas há um documento do governo federal, que é das Forças Armadas, da Aeronáutica, dizendo que aquelas terras são da base. Então você tem 2 documentos oficiais constitucionais. E aí como é que briga? Se o meu é do governo federal, o seu é do governo federal, como é que a gente briga pela mesma terra com 2 documentos com o mesmo valor? Eu quis ilustrar como o mais complicado, né? Esse aí eu não sei explicar. Ah, tá. Mas vamos voltar aqui para o nosso. Então você tem territórios que já eram das comunidades, aí vinha o governo federal ou estadual também fez isso, com essa expansão das áreas de ocupação, e terminaram criando documentos falsos. O cidadão que se dizia dono da terra, ia ao cartório, fazia uma escritura, é claro, com a anuência dos donos de cartório. Até porque não tem uma interligação entre todos os cartórios, né? Não Cada tem. Cartório pode conceder o documento que quiser, né? Pois é, a falta de conexão entre esses cartórios, de alguma forma, levavam a emitir uma terra, como o senhor falou, ter 2, 3 proprietários. Mas aí, como é que briga depois sobre isso, com isso? Como é que faz com esses documentos se todos têm documento legal? Aí você tem que investigar. O Estado tem condições de fazer isso, né? O Estado, a unidade da federação ou o Estado federal, dependendo de quem regularizou as terras, tem condições de fazer isso, investigar a cadeia dominial, né? O dono é quem comprou primeiro, né? Quem herdou primeiro, quem recebeu primeiro. Esse é um. E nós temos aí o conflito no nosso caso, digo nosso caso me referindo à política que eu estou trabalhando, é porque nós temos um direito que antecede. Constitucionalmente, o direito do quilombola sobre o território antecede o de quem comprou a terra. Mas quando os 2 apresentam assim, vem com 2 documentos, faltou um papel aqui, 2 documentos, todos bem velhinhos, todos os 2 dizendo que tem direito sobre aquela terra, às vezes os 2 têm a mesma data até, e aí? Vamos separar as 2 questões, né? Uma é essa de 2 pessoas que se apossaram de uma terra e que tem documentos sobre ela. Aí você tem como descobrir, não é da mesma data. Não é da mesma data. Então tem como descobrir, investigando nos cartórios, botando mesmo a Polícia Federal para ver isso, né? Tem como descobrir quem era o proprietário, quem herdou. Alguns herdaram de Sesmaria, outro comprou de outro. Então isso tem como descobrir. A questão-chave é a segunda que nós colocamos, que é o território é indígena ou o território é quilombola e alguém foi e comprou aquela terra, às vezes até de forma legal também. Então ali você tem mais o terceiro andar, né? Então o que acontece? Ali, a Constituição de 88, no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 68, ela diz que todas as terras habitadas por descendentes de escravos, pela população negra, pertence àqueles que continuam ocupando a terra. Então isso é um direito que precede. É quase um direito natural. Que é o caso do direito do indígena, que é um direito natural. Na Constituição dá quase esse mesmo nível ao direito do quilombola. Então, se a senhora foi comprar aquela terra, o que você teria que fazer? Observar primeiro que aquela terra está ocupada por uma comunidade. Mesmo ela não tendo papel, mas ela está lá. Então, você já não deveria ter comprado. Então, mesmo assim, o Estado indeniza a posse que tem ali. Entendi. Mas é por isso que compra mesmo sabendo que tem. Mas mesmo assim, eu queria que o senhor falasse só uma coisinha que eu soube há pouco tempo. Indeniza partindo do princípio de que não se sabia. Se você compra e é descoberto que você comprou sabendo, não indeniza. Não, nunca vou saber. Nunca vou saber que aquela terra tinha uma dona, né? Principalmente se eu pego um documento e faço uma grilagem com ele, né? Eu soube há pouco tempo por que vem esse termo grilagem. O senhor sabe? Você pode me explicar direitinho? Pois é, porque as pessoas faziam um documento, compravam terra, aí pelos anos 70, 60, 80, né, compravam a terra de quem não era proprietário, iam a cartórios, que tinham conivência com isso, e pegavam os documentos novos, né, o papel novo, colocavam numa gaveta, junto com grilos, e ali a convivência do papel com o grilo, durante um determinado período, fazia com que o papel amarelasse e dessas características de documento antigo.
Então aí que são terras griladas, documentos grilados. Grilados, né? Esse termo Aí, parece uma isso. bobagem, mas é bem real, Olha, né? tem um livro do padre Vitor Celim, que é Corrupção e Grilagem em Terra dos Carajás, não sei se eu estou precisando bem o título, que ele fala sobre essas questões. Olha, eu acho que nós temos que marcar um programa só para falar sobre isso, porque eu achei muito interessante essa grilagem de documentos. Porque quando você fala, grilou uma área, grilou uma terra, a gente imagina uma outra coisa. Aí quando a gente vai ver bem o que significa grilagem, dá para entender porque que os documentos parecem tão reais, tão velhinhos, quase espedaçando na mão da gente quando a gente pega, né? Se não pegar com cuidado, eles vão embora. Mas, secretário, é sempre um prazer conversar com o senhor. Eu já lhe disse que sua entrevista é sempre uma aula para mim, né? Eu fico passeando assim pelo estado quando o senhor vai falando. Muito obrigado mais uma vez, parabéns por esse estatuto, pela sanção desse estatuto que traz mais, vamos dizer, mais garantias a quem já tem o direito sobre determinadas situações. E desejar um ano muito bom para o senhor também. Elda, eu inicio desejando, né, um feliz 2021 para todos os maranhenses, para você e sua família. Obrigada. Mas eu queria aproveitar também o momento para agradecer a Assembleia Legislativa do Maranhão, né, pela aprovação do Estatuto, o debate feito na Assembleia, a aprovação do Estatuto, e dizer que com esse ato a Assembleia, né, e o governador Flávio Dino dão ao Maranhão as condições de colocar a população negra e indígena, que é coberta também pelo Estatuto, em condições não só de ter propriedade das suas terras, de ter reconhecido os seus direitos, mas também de avançar a inclusão produtiva e na inclusão social dessas comunidades com toda a população do Maranhão. Muito obrigado mais uma vez e bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo e que agora ficou até sabendo o que significa grilagem, se você ainda não sabia, mas sabe também que todo esse conteúdo fica à sua disposição, você acompanha a hora que você quiser no nosso site, nas nossas redes sociais, está lá tudo explicadinho para você. E todo dia eu estou aqui para esperar você para conversar sobre qualquer assunto. Bom dia para você.